Ok. Então vamos começar aqui. Deixa eu só... Então, boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo ciclo de palestras, A Importância da Formação Pedagógica. Deixa eu liberar o pessoal aqui, porque porteiro e apresentador não dá, né? Eu vou pedir para entrar pelo celular, viu? Talvez estranhar, porque eu gosto de ver como é que tá, que slide está aparecendo. Fique à vontade. Em respeito às pessoas com deficiência visual, realizarei aqui a minha autodescrição. Sou o professor Jackson Santos, sou um homem moreno, de cabelos pretos, estatura alta, uso barba média, olhos castanhos escuros. Estou com um óculos de grau retangular. Deixa eu permitir aqui. Ok. Nas cores preta e vermelha. Estou vestindo uma camisa na cor azul. Eu utilizo um fone de ouvido na cor preta, cabeado. Atrás de mim, no meu lado direito, tem um armário com alguns livros e no meu lado esquerdo tem uma parede branca. Bem, nós, professores do componente curricular e estágio supervisionado, do curso da licenciatura interdisciplinar em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, professora Lisiane e eu, da Universidade Federal do Sul da Bahia, do campus CPF, Paulo Freire. Organizamos a segunda edição, né, do evento, segundo ciclo de palestras, a importância da formação pedagógica. No estágio supervisionado, ele é concebido, só um momento, se acertar aqui, ele é concebido como uma oportunidade para discutir, sobretudo no sentido de pensá-lo frente aos novos desafios didáticos pedagógicos que ainda está por vir. Isso sem perder de vista a importância desse componente curricular, que deve proporcionar momentos de espaços de reflexão sobre e a partir da realidade escolar, cujo objetivo principal é a formação de professores conscientes de que a tarefa docente exige o permanente esforço de observação da realidade, reflexão na e sobre as ações e reorganização das ações. Tá? O evento foi organizado com 8 palestras, que ocorrerão todas as terças-feiras, do dia 15 de junho, que é hoje, a gente inicia, até o dia 3 de agosto. As inscrições estão disponibilizadas no SIG Eventos. Lembro a todos e todas que a emissão do certificado ocorrerá mediante a confirmação de presença através do formulário que será disponibilizado no chat dessa sala. O formulário ficará disponível a partir das 8h40, tá? Não quer dizer que vai ser das 8h40. E os certificados podem ser localizados alguns dias depois no SIG Eventos da UFSB. Bem, dito isso, em nossa primeira palestra do segundo ciclo, com o tema Fanzines como metodologia ativa, expressão autoral e contra-hegemônica, relato de desenvolvimento de oficinas com o método Espiral, que será proferida pela professora doutora Daniele Barros Silva Fortuna, que desde já agradeço por ter aceito o nosso convite, quase uma convocação, em meu nome e em nome da professora Lisiane. A professora Daniele é docente da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, do campus Paulo Freire, aqui em Teixeira de Freitas, doutora em ciência pelo programa de pós-graduação em ensino de biociência e saúde, IOC Fiocruz, mestre em ciências, programa de pós-graduação em informação, comunicação e saúde do ICICT Fiocruz, acho que é isso que fala, especialista em ensino e biociências e saúde, IOC Fiocruz, especialista em análises clínicas e gestão laboratorial, FAMAT, é isso, Dani? Creio que seja, FAMAT. Isso mesmo, isso. Tá, ótimo. Licenciada em Ciências com habilitação em Biologia pelo NEB,
fundadora da Anzine, coordenadora dos projetos Ciarte, Jogoteca UFSB e projeto Cartuzine, o edital 14 de 2019. Dani, é com você. Opa, agora sim. Então, boas-vindas a todo mundo que está ouvindo aí, está com a gente. É uma honra estar aqui com vocês nesse ciclo. Como eles falaram, me chamaram faltando pouco tempo para a data, mas é sempre um prazer falar daquilo que eu amo, que é fanzine, né? Que é um dos assuntos que eu mais gosto. Fanzine, arte, ciência, história em quadrinhos, jogos e outros assuntos correlatos são temas que eu amo falar. Então, se não me chamasse, eu ia me oferecer, né? Então, obrigado pelo convite. É isso, gente. Hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre o fanzine como na perspectiva da metodologia ativa, expressão autoral e contra-hegemônica, e vou fazer um relato de experiência sobre um método que eu estou usando, que é o método espiral. Então, as apresentações já foram feitas, então eu vou começar. Então, assim, antes de começar esse bate-papo, eu queria dizer que se em algum momento alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, eu não sei, eu acho que o esquema que o Jackson coloca é de perguntas ao final, mas se vocês quiserem já ir colocando no chat para não perder o fio da meada, ou já fazer um comentário, levantar a mão. O negócio é o seguinte, eu agora estou olhando para o slide, eu não estou vendo a página que vocês estão interagindo, o chat e tal. Então, se eu não falar na hora, não é porque eu sou metida besta, é porque eu estou na tela do slide, tá? Mas é isso, vão colocando... Mas fique à vontade, se você preferir que eles interrompam, façam a pergunta, a metodologia é com você. Então, é porque eu fico imaginando, quando é aula, eu combino assim com os alunos, né? Eu falo, gente, vocês podem comentar alguma coisa, ou se quiser deixar, mas não perde o que queria falar, né? Às vezes a pessoa acaba não falando na hora, porque eu pego o ar e vou falando, mas eu vou dar umas respiradas para dar uma pausa, assim, se alguém quiser fazer um comentário. Mas, enfim, fiquem à vontade, pode falar, professora, um comentário, aí é porque eu não estou olhando o chat, viu? Mas fiquem à vontade, isso aqui é um bate-papo. Então, eu vou estar falando com vocês do assunto na perspectiva educacional, educativa, mas eu vou falar do fanzine mesmo, o que ele é, vou dar um panorama, assim, né? Porque a gente tem um tempo razoável, mas eu não quero só eu ficar falando, então eu vou falar e depois a gente bate esse papo. Para começar, gente, eu peguei as palavras-chave do título, né? Porque eu vou começar esmiuçando um pouco o título. Então, eu falo fanzine como metodologia ativa, eu não vou falar agora do fanzine, vou falar depois que eu vou dar uma conceitualizada, mas aí eu destaquei aqui nesse começo, metodologia ativa, expressão autoral, contra-hegemônica e o método espiral, tá? Então, agora, nesses 4 primeiros slides, eu vou falar um pouco dessas palavras-chave para a gente abrir essa conversa. Então, primeiro, metodologias ativas. Uma coisa que eu queria destacar é que o fanzine, embora eu não vou começar a falar do fanzine propriamente dito agora, mas ele existe a despeito, independente de educação, de sala de aula, do uso que a gente faz dele, né? Então, o fanzine, ele existe, né? Uma mídia alternativa, enfim, a gente vai estar falando daqui a pouco, é uma revista autoral e tal, mas a gente está usando na área da educação. Então, eu já estou trabalhando com fanzine, já tem desde 2012, 2013, que foi quando eu comecei a fazer o meu primeiro fanzine, eu participei da primeira oficina como aluna de uma oficina de fanzine, eu vou estar falando mais adiante. E aí, eu já comecei, logo depois que eu me senti à vontade, que eu comecei a fazer zine, eu comecei a fazer oficina de fanzine. E, independente de na época, eu não trabalhava com a questão conceitual da metodologia ativa, hoje em dia é que eu estou fazendo essa aproximação do fanzine no contexto das metodologias ativas. Então, eu estou falando isso porque, para não dizer que o fanzine, ele existe enquanto linguagem, né? E eu estou usando o fanzine na minha prática pedagógica, mas eu não estou cooptando o fanzine nem diminuindo o seu potencial para dizer que ele é parte de uma metodologia ativa. O fanzine, ele existe independente disso, né? Então, eu queria começar minha fala falando isso. Então, o fanzine,
eu agora, enquanto pesquisadora, né, professora, eu estou fazendo, nossa, esses autores trabalham com essas conceituações de metodologia ativa, a questão da mão na massa, a questão dos alunos e alunas com autonomia, como sujeitos responsáveis e ativos no seu ensino, e aí eu comecei a ver, nossa, mas isso acontece nas oficinas de fanzine. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é essa aproximação conceitual que eu tenho feito mais recentemente. Então, quando eu comecei a trabalhar com fanzine, eu não pensava nada disso. Metodologia ativa, trabalhar na educação, não pensava. Aí depois que vem, como o Paulo Freire fala, né, a praxis, que você faz uma reflexão da sua prática. E aí eu comecei a perceber nas minhas leituras que eu estava trabalhando com um tipo de metodologia ativa, né? Então eu vou, como aqui, pelo que Lise e Jackson falou, pelo que eu entendo, a gente vai bater um papo daqui a pouco, que o público dessa oficina, em boa parte, está ligado à educação, à prática pedagógica, residência. Então, eu estou fazendo esse bate-papo de hoje, fazendo essa aproximação inicial conceitual, tá? Então, é isso. Então, eu percebi que as minhas práticas, ao trabalhar com fanzine em sala de aula, estava indo em encontro dessa perspectiva de Vygotsky, quando ele traz a questão da aprendizagem pela interação social. Também se aproximou do John Dewey, quando ele fala da aprendizagem pela experiência, que eu usei, inclusive, o Rogers, né, o Carl Rogers, quando ele fala também da aprendizagem pela experiência e pela criatividade. Também o David Ausubel, quando ele fala da aprendizagem significativa. Paulo Freire, eu já vinha usando, né, como referencial há muito tempo, desde quando eu era aluna da UNEB. Gente, eu sou unebiana, né, eu fiz licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia na UNEB, Campus 10, aqui em Teixeira de Freitas, então sou egressa da UNEB. Então, eu já trabalho com Paulo Freire já tem alguns anos, porque eu me encantei com o que ele traz, né? Eu era uma pessoa que eu não me via como professora, até eu conhecer Paulo Freire e suas ideias, que eu via que era uma pessoa que fazia uma reflexão da educação com o pé no chão, com base na realidade. E ele contemplava o outro, né? Os sujeitos da aprendizagem como um ser humano, né, essa perspectiva humanista, que considera o outro como uma pessoa completa, uma visão holística, que não é uma visão fragmentada, é meu aluno e estereotipada, é aquela pessoa que é isso e aquilo. Não, é um ser humano que tem espiritualidade, que tem suas crenças, que tem sua trajetória, sua bagagem, né, isso. Então, eu já tinha isso em mim, e aí eu fui seguindo esse caminho. Tem o José Moran, que é um autor muito, muito importante da área das metodologias ativas, né? Ele fala que é importante nessa perspectiva, não é de agora, ele já vem trazendo essa reflexão, já tem mais de 20 anos, que ele fala da necessidade da área da educação buscar novos caminhos, buscar mudanças em seus modelos, né? De aprendizagem, de abordagem em sala de aula, nos métodos. Então, eu trouxe um trecho aqui que ele fala que é importante a gente pensar no aluno e na aluna como sujeito ativo e que nós, enquanto professores, pensarmos em estratégias que tragam problemas da realidade, desafios, para que essa pessoa... E aí entra a coisa da alteridade, de você se colocar no lugar do outro. Por quê? Eu sou professora, mas eu continuo sendo aluna. Então, ainda mais na pandemia, né? A gente está fazendo tanto curso, tanta coisa... Então, quais são os cursos que eu acho legal? Quais são os chatos, né? E eu não estou falando aí da questão do remoto, porque isso é uma questão de uma necessidade sanitária, né? Da gente trabalhar o ensino à distância, nesse momento. Mas eu digo em relação aos desafios, né? Quais são as coisas que me movem enquanto aluna, quando eu participo de uma palestra? Primeiro, eu gostar dos temas, que aí traz aquela coisa que o Paulo Freire fala dos temas geradores, né? Da questão dos desafios, que é aquela coisa que o Vygotsky traz, né, e outros, que é da coisa da zona proximal, que não pode ser uma coisa nem muito fácil, mas também nem muito difícil, de modo que a gente se sinta empolgado, desafiado a querer entrar naquela vibe, né, de aprendizagem, de correr atrás, porque, veja,
quando, às vezes, a gente está dando um componente, eu mesmo sou bem empolgada com as coisas que eu vou abordar com meus alunos, mas às vezes meu aluno não vê aquele sentido, então o desafio para a gente, quanto professor, colocar um sentido para aquilo. E aí é importante trabalhar com problemas, com projetos, com atividades que envolvam jogos, que eu particularmente adoro, às vezes meu aluno não gosta, né? Não quer dizer, é uma das coisas que eu vou falar mais adiante, que trabalhar com fanzine, com quadrinhos, com coisas lúdicas, que eu fiquei até uns anos sem querer usar a palavra lúdico, porque eu vi ela sendo usada de uma maneira muito reducionista. Vou fazer uma atividade lúdica, como se isso fosse algo para criança, e como se algo lúdico desse conta de ser, assim, um show, né? Um bobo da corte para fisgar o seu aluno. E não é essa a proposta, né? Nem do quadrinho, nem, quando a gente usa quadrinhos, nem jogos, nada disso. Enfim, então o Moran traz isso, né? A gente pensar a questão também de um ensino que leva em consideração os tempos individuais, a aprendizagem individual, em grupo, a interação entre as pessoas, né? Que mais? Isso é só um começo de conversa, né? Então, enfim, ele fala, no final das contas, que é importante. E isso não é de agora, né? Como eu falei, não é por causa da pandemia, isso ele já fala há muitos anos. A gente pensar os currículos, a questão da participação dos professores, da organização das atividades, da organização dos espaços e tempos. Então, que a gente use esse momento, que, embora a gente esteja cheio de atividades na correria, entre link, sai link, faz isso, trabalha e fica sentado, né, no computador, muito trabalho, mas que a gente também tire um tempo para a gente refletir as nossas práticas. E uma coisa que o Moran fala, que eu concordo muito, que assim, quanto mais a gente possa aprender mais próximos da vida, é melhor. Então, eu tenho trabalhado com esses teóricos, Freire, Carl Rogers, Novak e outros. Então, eles falam que a gente precisa superar essa educação bancária tradicional, que eu, particularmente, enquanto professora, ainda uso aulas tradicionais, sim, aulas expositivas. Na minha visão, é importante mesclar as metodologias, não sou daquelas que demonizam as aulas tradicionais, mas acredito que ela sozinha realmente é algo do passado, que é necessário mesclar, né, pensar em abordagem, e também, gente, já trago aqui também, que eu sou uma professora que pesquiso na área de práticas, né, estou atuando há tanto tempo, também não gosto de colocar o professor como um super-homem que tem que salvar tudo, né, a gente só vê aquela cobrança de que o professor precisa, a gente, vamos dizer assim, fazer cursos, atualizações, pela minha experiência enquanto aluna, professora e pesquisadora e pessoa que está nessa, né, de sempre estar me atualizando, eu estou. E eu sempre vi isso ao longo dos anos, meus colegas professores na mesma, sempre correndo atrás, bancando seus cursos, fazendo e tal. Então, essa cobrança e essa atribuição de que o professor sempre tem que estar cuidando da educação, o salvador, o responsável, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu só estou falando isso para dizer o seguinte, a formação é necessária, esse projeto de ciclo de palestra é parte disso, né? O nosso curso na UFSB, dentro da licenciatura, é nesse sentido, da qualidade, isso aí não tem como, né? Não negaria de forma alguma, é meu trabalho. Mas eu sempre busco equilíbrio, né? Por um lado, a gente prima pela qualidade, né? Pela busca da formação docente, formação continuada, a gente se atualizar, mas sem aquele estereótipo de que o professor, ele que vai salvar a educação, né? A gente vê, hoje mesmo, eu estava refletindo isso aqui em casa. Eu estava numa reunião hoje, de um curso que eu sou parte do colegiado, da coordenação, e que eu estava na cozinha, falando, dando parecer, né? No momento da reunião, e meu marido e minha mãe estavam conversando, e aí eu pedi um momento, fechei o microfone e dei bronca neles. Depois eu me toquei que eu estou na minha casa, na minha cozinha, e que minha família estava na cozinha. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente vê uma época que os professores são sempre testados,
não são valorizados. Uma hora diz que a gente vai voltar em sala de aula com ou sem vacina, outra hora diz que não, outra hora bota o grupo de vacinação como prioritário em um estado, em outro estado não coloca. É uma coisa, sabe? A gente está com a questão de salário, de carreira, tudo defasado, não acompanha. A questão mesmo da formação docente não é padronizada. Eu, ao longo da minha vida, eu fui fazendo a minha formação do meu bolso, por minha conta, não tem, né, uma coisa que seja federal, né, que garanta que o educador, quem faz a licenciatura, magistério, tenha garantido, de alguma maneira, um respaldo de continuar sua formação, sem que ele fique tirando do seu bolso, enfim. E a gente está pagando a internet da nossa casa, a energia elétrica, que aumentou tudo, né? Enfim, o nosso espaço, e tem gente xingando o professor de vagabundo que não quer voltar para a sala de aula porque é medroso, porque, enfim. Então, não tem como eu não falar isso no contexto dessa palestra, porque quando a gente fala de educação, eu não estou falando de partidarismo, a educação é um ato político, então não tem como a gente falar isso, né? E isso que apareceu aqui no celular, eu estou vendo, que já que você falou que o trabalho vai para minha casa, foi isso que eu falei com minha mãe, meio que pedindo desculpa para ela, né? Eu falei, poxa, naquela hora eu falei com você, mas, na verdade, a reunião entrou na nossa casa, né? Então, eu que peço desculpa, né? E meu cachorro está desesperado aqui na janela, querendo atenção. Mas, enfim, ao mesmo tempo, eu apesar de todo esse custo financeiro e psicológico e tudo, eu sou grata de poder estar trabalhando em casa, porque é o que eu sempre falo com os alunos, eu não gosto de me lamentar de forma alguma de estar aqui, porque o que é correto, né, que além de, eu sou da ciência também, né, além de ser da educação, das artes, eu sou ciência, então, no momento, esse é o melhor cenário e possibilidade, e mesmo que a gente esteja bancando a conta, né, que seja assim, que as vidas sejam preservadas ao máximo possível. Então, aí já mudando o tópico, né, de expressão autoral, que foi outra palavra que eu coloquei no meu título. O Moran também fala que a aprendizagem ela é mais significativa quando a gente motiva, né, as pessoas envolvidas de uma forma íntima, quando as pessoas acham sentido nas atividades que a gente propõe. A meu ver, a arte, ela é muito isso, né, porque tem uma fala que o professor Ilho Lagana falou uma vez, numa palestra que ele deu, num evento que eu assisti, que é um professor biólogo da UFSCar, né, que ele trabalha com fanzine e com quadrinho também, ele falou assim, se você chegar numa sala de aula de criança e perguntar assim, ei, quem sabe desenhar, levanta a mão. Todo mundo vai levantar, eu. Agora, se você chega numa sala de adultos como essa aqui, e eu perguntar para vocês, quem sabe desenhar? Que eu já fiz isso na oficina, meia dúzia ou menos levanta a mão, né? Por quê? Porque a gente, quando vai ficando velho, vai ficando besta, a gente vai se comparando, eu não sei fazer, fica comparando o seu desenho com o do outro, com o de fulano, com o de não sei quem, de uma história, né, em quadrinhos, super famosa, a gente se compara, não só na arte, como na vida. Eu tô gorda, eu tô isso, meu cabelo é isso e aquilo. Isso é muito ruim, né? A gente vai perdendo a autoestima ao longo da vida, porque tem a publicidade, tem as regras estéticas que são propagadas de uma forma muito natural, como se fosse super normal. Nossa, lógico que isso é o mais bonito, né? Enfim, então, um cabelo crespo, né? Minha mãe, ela tem, já mandaram ela pentear o cabelo, como se o cabelo dela, como não fosse o correto, né? Uma inadequação, quando a pessoa é um pouco acima do peso, ou gorda mesmo, obesa, e eu não estou nem entrando na coisa da saúde, a pessoa se mete, né, e fala coisas como se ela tivesse no direito de falar, quando é magro demais também. Então, a gente, né, tem... Por quê? Porque existe uma visão do que é normal, né, na sociedade, dos corpos, das formas de agir, das formas de se relacionar, enfim, então a gente acaba se comparando, e isso mexe com a nossa autoestima ao longo da vida, a gente vai ficando, né, perdendo o nosso brilho ao longo da vida. E a arte, quando você traz isso em sala de aula, inclusive isso é uma coisa que eu ia falar mais para frente, mas eu acho que vale a pena eu comentar agora, quando eu vou trazer a proposta do fanzine para os meus alunos, muitos falam, não, meu Deus, eu não sei desenhar, não. E tem uma resistência inicial.
por causa disso, né? Ah, tem anos que eu não desenho e tal, e se acha o péssimo naquilo e tal. E a minha proposta é justamente brincar, é trazer esse momento de ludicidade, de vamos mexer com recorte e cola, vamos com tesoura mesmo, né? Vamos brincar, vamos tirar essa coisa, porque, além disso, ainda mais na UFSB, quem é da UFSB sabe disso, principalmente, pelo menos eu não vejo tanto no curso de licenciatura, mas os alunos da área de saúde, que tem aquela questão do coeficiente, aquela coisa de 0,01 de pontuar para conseguir uma vaga naquele curso concorrido e tal. Mas eu acho que, de maneira geral, no ambiente acadêmico isso existe muito, que é a coisa da cobrança, ai, meu Deus, é muito componente, aquela coisa, né, que a saúde mental vai lá para baixo. E aí, juntando nesse período pandêmico, que tem a questão da saúde, dos receios, da morte, do medo, das pessoas, da família, não sei quem que eu fiquei sabendo, aí junta a questão do drama psicológico coletivo, com as atribuições no computador, das incertezas, da questão financeira, né, enfim, gera um drama. Então, a questão da arte, ela é muito importante para isso, para a gente ter vamos dar uma pausa, vamos desacelerar, né, a mente, vamos deixar as mãos, a arte, a sensibilidade aflorar, vamos. Então, a proposta é essa, desses anos para cá. Seja ele presencial e agora está sendo virtual, né? Então, voltando ao que Moran fala, então a ideia é que os alunos vejam sentido nisso. Então, na minha visão, juntar a ciência e a arte é perfeito. Por quê? O fanzine vem a perspectiva da arte, porque envolve a questão da criatividade, do desenho, ou da arte colagem, da questão da escrita. Existem várias criações diversas. E a ciência, por quê? Porque eu sou da área da ciência da natureza, e as minhas oficinas acabam trazendo temáticas do que eu estou trabalhando, embora o fanzine não tenha área, né? Como eu falei no começo, ele não é de ninguém. Ele é essencialmente interdisciplinar, ele é indomável, libertário, ele é livre. Então, eu uso na área das ciências, né? Então, eu já dei componente curricular de etnobotânica, então era fanzines etnobotânicos, eu vou mostrar aqui. Fanzines sobre biossegurança, fanzines sobre bioética, enfim. Então, é nesse sentido que a gente pensa. Então, tem alguns autores que trabalham nessa visão, que foram meus referenciais na época do doutorado, né? Então, Edgar Franco, que ele estava aqui, eu não sei se está aqui ainda, que é um professor, doutor, tem pós-doutorado, é da Universidade Federal de Goiás. Eu sou parte do grupo de pesquisa dele, que é o CRIACIBA, e foi um dos maiores incentivadores para eu seguir nessa área, tanto do quadrinho autoral como do fanzine. O Elídio Santos Neto, que também é um pesquisador maravilhoso, um querido amigo nosso, que infelizmente não está entre nós mais. O Gazi Andraus, que também trabalha, né, que é um amigo pesquisador, doutor também na área dos fanzines e dos quadrinhos autorais, do poético filosófico, são minha inspiração. O Busanella é de um livro que eu tenho lido, que trabalha o fanzine como obra de arte, que eu também incluí no meu doutorado, para conceituar. Então, esses autores e alguns outros têm visto o fanzine como uma forma de arte, e eles denominam como artezines, né? Porque os fanzines têm particularidades que se aproximam com essa visão de um trabalho artístico, a questão da autoralidade, da liberdade criativa, da experimentação estética. Então, você pode fazer o fanzine com várias estéticas, inovar, inventar a sua. A questão da pertinência conceitual, porque o fanzine, ele sempre teve isso. Por quê? Se o fanzine é uma revista de fã, que eu vou falar do fanzine no próximo slide, que é um fanzine de um tema que eu escolho, que eu gosto, ele é pertinente conceitualmente, porque é um tema que eu estou ali colocando ele no holofote, eu estou colocando ele em destaque. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. E, concluindo esse tópico de expressão autoral, que só esse tópico eu ficaria aqui uma noite toda falando, mas eu só coloquei alguns elementos para a gente conversar, eu destaco a questão da importância no âmbito da educação, da ciência, das artes, da tecnologia, de forma geral, das humanidades, enfim. A criatividade ela é importantíssima. Então, por exemplo,
eu botei isso na época na minha tese, né? Existe um estereótipo de que o cientista ele é racional. É aquele estereótipo do cientista maluco que está dentro do laboratório fazendo as fórmulas explodirem, né? Usando jaleco, com o cabelo todo bagunçado. Isso eu fiz uma enquete com meus alunos e é confirmado com outros trabalhos, e a gente tem isso muito recorrente, né? Se a gente tivesse mais tempo, eu ia até fazer uma enquete com vocês logo no começo, mas eu quis ser mais sucinta. Porque esse tipo de coisa a gente tem que fazer com calma, né? Uma aula de 4 tempos, eu faço isso com meus alunos. Mas o que a gente vê é esse estereótipo de forma geral. Isso melhorou muito, né? Com essas discussões mais recentes da mulher na ciência, das mulheres negras, né? Ocupando espaço dos homens negros, enfim, isso tem melhorado. Mas esse estereótipo ainda tem, muito forte, né? Então, mas para uma pessoa ter um insight, uma pessoa da ciência, né? Ter um insight, ela tem a criatividade. Então, essa ideia de que cientista racional e artista é só intuição, isso aí é completamente equivocado. O artista, ele tem métodos, né? Ele tem racionalidade e tem intuição, a criatividade, aquela conexão, né? Com uma, sei lá, muitos trabalham com a questão da espiritualidade para se inspirar, enfim. Isso aí daria uma grande discussão, não vou entrar. E o cientista também é um ser humano dotado de complexidades e também tem suas crenças, suas idiosincrasias, tem sua intuição, enfim, é um ser humano como outro. E a ciência, ela necessita muito de criatividade, né? Então, esses ensaios, e de muito trabalho. Não é assim, né, uma coisa que vem, não, é trabalho, método, criatividade, tudo junto. Então, vamos superar, né, gente, logo para começo de conversa aqui, essa visão, né, fechada. A gente já trabalha com essa visão, a minha linha de pesquisa é ciência e arte, a principal. Então, essa visão holística, né, o Leonardo da Vinci, ele era assim, ele escrevia, ele criava, inventava equipamentos com engenharia, ele fazia aforismos, enfim, um monte de coisa. Então, é isso. Nós somos, o ser humano tem essa capacidade. Só que, com o passar dos anos, a gente foi se especializando, até entendo ser necessário, né, com a hiperinformação, mas a gente precisa retomar isso, né? Então, a criatividade, ela está presente na aprendizagem, é necessária, ela está presente na inovação. A criatividade e também a expressão autoral, ela está presente na autoestima, por aquilo que eu já falei há pouco, né? A necessidade de a gente se expressar. Eu vou falar no finalzinho, eu digo que pessoas que participaram da oficina relataram, e eu digo por mim, Daniele, quando eu comecei a fazer fanzine, eu me senti com autoestima melhor, porque eu ficava me comparando com os outros, achava que nada estava bom, e depois eu comecei a falar, nossa, é tão bom fazer, independente do resultado, que isso me fez bem. O processo criativo em si me fez bem. Então, é nesse sentido. Então, a expressão autoral importante na ciência, no humanismo, na constituição do ser, ainda mais no contexto contemporâneo, um contexto fragmentário, de degradação tanto ambiental como humana. Então, a gente precisa da expressão autoral como uma maneira de se revolucionar, de melhorar, porque não adianta a gente falar de melhorar o mundo, de melhorar a educação, de melhorar o que for, se a gente individualmente não melhorar, né? Se a gente não se encontrar, se melhorar e ter algum tipo de transformação. Então, quando eu trago o fanzine, o quadrinho autoral, os jogos, porque os jogos são autorais, são criados pelos alunos em sala de aula, é para isso, é para que o aluno se veja autor, artista, eu chamo de arte cientista, né? Eu não. Existe um manifesto Art Science, que é do pessoal da Fiocruz, que eu coloco até no primeiro slide como parceiro, que é da rede Ciência, Arte e Cidadania, que é isso, né? Somos artes cientistas, que a gente trabalha tanto com arte e ciência de uma forma muito por osmose, né? Então, para fechar os tópicos que eu trouxe, né? E depois disso eu vou só falar rapidinho do método espiral para falar do fanzine, é a questão contra-hegemônica. Por quê? Porque em um mini curso que eu dei no evento organizado pelo professor Paulo de Tássio, eu até falei da decolonialidade.
eu sempre digo, né, gente, que, assim, eu sou bem do contra. Eu sou bem, assim, do contra desde pequena. Então, quando eu vejo que um termo, às vezes, está sendo muito usado, eu fico assim, será? Mas quando eu fui ler e estudar, eu achei, nossa, isso é muito fanzinho. O decolonial, contra-hegemônico, essas linhas, né, de estudo, tem muito a ver com fanzine. E dessa vez eu trouxe o termo contra-hegemônico, mas tem a ver com o decolonial também, né? Então, e outro termo também que eu fico meio assim, eu já falei mais cedo, né? O lúdico, que eu fiquei um tempão sem usar, e agora eu estou retomando com muita calma. E o outro, a metodologia ativa, que eu via pipocando de tudo quanto era lado, e tinha coisa que nem era, e eu, ai meu Deus, socorro, mais calma. Então, quando eu trago esses termos, não é para ser uma coisa de grife, de slogan, não é nada disso, não, é só para dizer como o fanzine realmente se aproxima, e claro, né, a gente está no contexto do ciclo de palestras ligados à prática pedagógica, então eu realmente tenho que mostrar como se aproxima. E a questão contra-hegemônica é quando a gente pensa assim, educar para a cidadania é uma educação, como eu falei antes, uma educação política, não é partidária, é política no sentido de a gente entender o nosso lugar no mundo, né, fazer essa leitura, como o Paulo Freire fala, né, leitura de mundo, para que a gente tenha uma consciência crítica de si mesmo, de nós mesmos, e do nosso lugar que a gente ocupa naquele lugar, naquela sociedade. Então, a educação para a cidadania é uma educação para a emancipação, é uma educação crítica, para que cada pessoa ela possa olhar para o seu entorno e para si mesmo, quem eu sou nesse contexto, né, para que ela possa se mover e se autotransformar e transformar o seu ambiente. Então, educar para a cidadania é educar para a democracia e para o diálogo, porque fora disso é autoritarismo, e a gente não... quando a gente pensa em autoritarismo, como a gente vê atualmente, né, é surreal, a gente vê pessoas pedindo a volta da ditadura, sendo que ela só tem o direito hoje e o espaço de fazer um tipo de manifestação porque a gente vive numa democracia, ou pelo menos uma democracia entre aspas, né? Então, a gente nunca pode... Aí entra no princípio da tolerância do Karl Popper, né? Você não pode usar a democracia, a tolerância, para você pedir, ser intolerante, ou para você pedir algo que tire aquele princípio que te dá o direito de reivindicar. Então, é importante a gente destacar, ainda mais no contexto da degradação ambiental, do contexto da sexta extinção que a gente vive, né, no contexto da ciência da natureza, da biologia, a gente tem que estar por dentro disso. Ser cidadão é muito mais do que ser consumidor. Então, a gente vê que muitos governos deram uma abertura muito importante das pessoas na universidade, na educação, mas não trabalhou a questão de compreender que ser cidadão é muito além do que consumir, do que ter dinheiro para consumir eletrodoméstico, do que ter dinheiro para conseguir viajar, porque isso é um direito, mas entender o contexto histórico em que ela faz parte, porque para ela entender que existem forças, né, políticas do poder, das grandes estruturas, que muitas vezes, como a gente vê hoje, que não quer que você tenha o direito de viajar, né, que você está em Miami, né, como dizem aí, o pobre não pode estar. Então, ser cidadão é você entender a história educacional, a história do seu povo, a história do seu país, para que você possa exercer uma pressão social, para que você possa cobrar dos representantes, das instâncias políticas, seja ela municipal, estadual ou federal, e também nos lugares que você faz parte, numa ONG, numa escola, como pai, mãe, enfim, é isso. Então, ser cidadão é muito amplo, né? E é entender o seu lugar. Então, mesmo que eu, Daniele, enquanto ser humano, eu tenha minhas escolhas partidárias, eu não vou colocá-las em sala de aula e nem palestra, lógico. O que o meu papel enquanto professora é falar e discutir com meus alunos sobre a questão política como um todo. Como é importante a gente dialogar, ainda que a gente discorde. Então, isso é para ontem, né? Nós, enquanto professores,
com fanzine, com jogo, com o que for, a gente tem que trabalhar isso, né? Porque os problemas que a gente vive, que envolve tanta questão ambiental, política, humanitária, eles são estruturais. Então, a gente precisa se debruçar para ontem nessas questões, né? Então, é isso, a gente trabalha, quando a gente pensa no contra-hegemônico, é pensar na educação como prática de liberdade, liberdade mental, liberdade ideológica, né? Então, quando eu vou falar com meu aluno sobre isso, eu não quero que meu aluno concorde comigo em quem eu votei, até porque eu não compartilho isso com ele. Eu quero que ele tenha a prática de duvidar, de fazer perguntas. Eu, por exemplo, em quem eu votei, eu acompanho e eu estou questionando. Eu já fui, por exemplo, banida de páginas de políticos que eu apoio, mas que eu fiz perguntas que a pessoa que administra a página não gostou. Então, eu sou uma cidadã que eu cobro desses representantes. Eu não estou, né? Eu não sou uma pessoa que eu vou ficar puxando o saco, né? Então, é isso que eu queria que, como professora, né, passar essa semente para o meu aluno. A gente não precisa concordar, mas a gente tem um coletivo que a gente precisa pensar junto, né? Enfim, então é isso. O fanzine, ele nasce, né, numa perspectiva contra-hegemônica. Primeiro porque ele não está nas bancas de revista, não está no mainstream, como a gente chama, né? Que é aquela coisa que todo mundo, que é o da moda, o que tem o respaldo, né? O que tem, o que está em voga, né? O fanzine, ele nasceu das margens. Ele nasceu da pessoa que está ali fazendo fanzine, tirando sua xerox e divulgando a sua ideia. Ele se aproxima, a origem do fanzine, ele é difuso, eu vou falar no próximo slide, né? Mas ele nasceu, nasceu não. Ele ficou famoso com essa propagação das ideias alternativas do que era considerado hegemônico. Então, ele vem nessa linha do faça você mesmo. Tem um termo que a gente tem usado muito, né? O Gás Andraus tem trazido, de uma leitura de uma pesquisadora que ele tem trazido, que é a questão de ser uma mídia paratópica, ou seja, está fora desse circuito que eu acabei de falar, hegemônico, é considerado uma mídia marginal, que é a coisa das margens, da periferia, que vem da periferia para o centro, para poder buscar, para trazer a sua voz e tal. Então, tem essa questão de ser contra a cultura, e quando fala contra a cultura, na leitura da área da comunicação, não é que é contra a cultura, é contra a cultura da cultura hegemônica, certo? Então, se aproxima do decolonial, ele é, por natureza, libertário. Então, é por isso que eu usei esse termo. O título dessa palestra, ele em si já dá muita coisa para a gente conversar, e foi isso que eu fiz aqui no começo. Agora eu vou passar mais fluido, né, que eu vou falar um pouquinho do fanzine e tal, e como o que ele é. E o método espiral, que é o que eu vou falar lá para o meio, para o fim, é o quê? Então, ao longo de 2012 na verdade, eu botei até 2020, porque é um artigo que eu estou escrevendo, mas abrange 2021, né? Eu venho desenvolvendo oficinas de fanzine de quadrinhos ao longo da minha prática pedagógica, utilizando dinâmicas, várias metodologias e experimentações. Com isso, esse ano eu fiz uma reflexão dessa prática e agora eu estou escrevendo sobre essa reflexão para sistematizá-la e compartilhar com colegas, alunos, professores, professoras, para ser inspiração, ou se alguém achar que vale a pena usar como referência para fazer suas oficinas de quadrinhos, de fanzine, de jogos, o que for, porque é um método que dá para ser usado com qualquer outra linguagem, em sua prática pedagógica. Então, a ideia dessa conversa aqui é essa. E eu sempre falo com meus alunos que quando a gente trabalha no âmbito acadêmico, a gente tem que conhecer aquilo que a gente vai trabalhar. Quando eu fazia as primeiras oficinas, às vezes eu falava assim com os alunos, né? Vocês, enquanto lá no ensino médio fundamental, vocês já tiveram oficina de zine? Aí o pessoal, eu. De zine não, de quadrinho. Como é que foi? Aí, era bagunça, né? Então, tem dois comentários que eu queria falar sobre isso. Um é que, muitas vezes, o professor, ele planeja a aula toda, né? Toda esquematizada, todo o plano de aula, tudo bonitinho, né? Uma metodologia, um bom cuidado.
e mesmo assim o pessoal acha que é zoeira, que a aula não começou, e ao mesmo tempo tem professores que, porque a gente não pode generalizar, tem de tudo, e tem professores que acham que quadrinho, fanzine, jogos é zoeira mesmo, tipo, vou fazer, vou ver o que vai dar, e eu digo isso porque eu conheço gente que já fez isso, né? E que realmente faz aquela aula sem um planejamento prévio. Então, a gente corre esse mesmo risco. Mas o que eu digo para os meus alunos, e pessoas quando eu dou oficina, de forma geral, é que como a gente está no âmbito acadêmico, a gente precisa saber o que a gente está trabalhando. Então, eu sempre conceitualizo o fanzine, trazendo os referenciais teóricos da área, porque se amanhã ou depois, Rita, quem mais falou aqui? Jackson, Sana, qualquer pessoa depois, eu quero fazer um projeto PIBID, que já aconteceu, de gente que fez oficina comigo, depois fez projeto, e eu dei indicações, e foi a coisa mais linda. Então, a gente está no âmbito acadêmico, então eu trago alguns referenciais, para que a gente entenda que não é fanzine, tchau, e não falar de, não, entender o fanzine tem essa essência contra a cultura. Então, por exemplo, um fanzine fascista, um fanzine nazista seria uma coisa, assim, uma contradição, pelo que o fanzine entende? Então, é importante a gente conhecer um pouco da história do zine. Primeiro, o nome. Fanzine é uma junção de dois, um prefixo e um sufixo, né? O fan vem de fanatic, que é fã em alguma coisa, ou seja, fã em ciência, fã em Lady Gaga, fã em gastronomia, fã em história, ou fã em algum tema específico, né? Poesia, literatura, HQ. E o zine vem de magazine, que é revista. Então, é magazine do fã, revista do fã em alguma coisa. Então, quando você vai fazer seu zine, você tem um tema, que é aquele tema que você gosta, que você quer trabalhar. Ele, como eu falei, o Gás Andraus e o Santos Neto, ele fala que a origem do fanzine, ele é bem remoto. Desde as actas diurnas romanas, do William Blake, enfim. Eu até estava vendo um tempo atrás uma palestra na área de história, que traz a questão dos jornais operários, né? Que eu vi muita aproximação com o fanzine também, mas ele surgiu de uma forma oficial na literatura, né, acadêmica, no meio da literatura de ficção científica, e o The Comet ele é considerado o primeiro fanzine, foi criado nos Estados Unidos. Claro que pode ter tido outros zines, né? E a gente não sabe, mas hoje em dia o que se diz é isso. No Brasil, o primeiro fanzine foi o Ficção, certo? Então, o fanzine, só para dar uma geral, né? São publicações independentes, são feitas de forma amadora e artesanal. Elas podem ser impressas de técnicas que você quiser, usando mimeógrafo, impressora, xerox, xilogravura, o que você quiser. Os autores, eles são responsáveis por todo o processo. Eu gosto de brincar que, enquanto uma revista uma revista Veja, uma revista Caras, ela é feita por uma equipe. O fanzine é uma equipe, eu faço tudo, né? Então, desde a questão da coleta de informação, da diagramação, da geração do conteúdo que vai dentro desse zine, tudo é uma equipe, eu faço. Claro, o zine ele pode ser feito em grupo, e ele né, muitas vezes em dupla, mas são as pessoas que fazem. Não tem uma terceirização fora dos autores para fazer, né? Isso é de maneira geral. É da natureza dos zines não ter finalidade lucrativa, ainda que você cobre algum valor simbólico para cobrir um custo de impressão e tal, mas ele não tem essa natureza. A gente vê hoje algumas pessoas fazendo um fanzine artístico e cobrando como se fosse uma coisa mais cara, mas isso é uma coisa nova, não é da natureza do fanzine. A natureza do fanzine é não ter finalidade lucrativa, e eu sou dessas, né? Eu sou de raiz, né? Uma das principais características do zine é a liberdade criativa. E é legal porque, assim, eu mesma, né, como eu falei há pouco, eu sou uma pessoa que sempre fui do contra. Então, Jackson, eu posso falar até 8h30, né? Dani, fica à vontade. Tá Não, me deu tranquilo.
Deu um norte aí, porque eu já falei, gente... A duração nossa é até as 21, agora são 8 horas. Não, mas eu vou parar para a gente conversar, tá? Não, Ok. gente, é porque eu amo fanzine, né? Então eu tô aqui, não... Enfim, mas eu espero que vocês estejam gostando, né? Porque eu tô amando. Não, eu queria falar que eu tinha falado há pouco que eu sou dessas do contra, eu sempre fui. E uma coisa legal é porque o fanzine, você é que vai dizer o que vai sair no seu zine. Então, uma vez, uma pessoa me falou assim, Daniela, eu queria fazer uma revista com seus desenhos. O Edgar até sabe dessa história, não sei se ele vai lembrar a pessoa, não vou citar nomes, né? E aí eu, tá, legal. Mas eu já fazia fanzine, né? Eu já fazia zine, então, para mim, esse tipo de proposta não brilhava muito, porque é legal, mas eu já fazia meus zines, então estava tranquilo. Aí depois, essa pessoa, ela já acompanhava meus desenhos, né? Mas ela vê, porque eu tenho desenho meu de mulheres com seios aparecendo, eu gosto da temática indígena, eu me identifico muito, me sinto, né? Inclusive esse grafismo aqui no slide não é à toa, eu sou bem, assim, conectada etnicamente, né, com os indígenas. E eu me sinto, né? E aí, eu faço mulheres nuas, né? Sempre gostei de fazer essa expressão. Aí um dia ele falou assim: mas quando você mandar os desenhos, não vai mandar esses seus desenhos depravados, não. Aí eu fiquei revoltada. Eu falei, gente, eu tô aqui na minha, a pessoa me chama, me convida para fazer uma revista, e ela vem me censurar do meu desenho, sabe? Então, o fanzine não tem isso. Você vai ter responsabilidade com o seu conteúdo, lógico, você não vai fazer um conteúdo homofóbico, um conteúdo racista, né? Você tem responsabilidade. Mas, assim, você que vai fazer, você não tem que atender um editor, um editor como esse cara, né? Falando, não vai botar o desenho assim assado. Oxe, então tchau. Eu não tenho obrigação de aceitar esse tipo de reprimenda, sabe? Então, fanzinho é muito isso. Eu quero fazer um zinho com esse tema, dessa forma. É muito legal. Eu acho uma catarse, assim, na vida, você fazer o zinho. Você abordar o tema que você quiser. Eles podem ser impressos ou digitais. Então, quando ele é impresso, geralmente a tiragem é reduzida, porque por questões óbvias, né? A gente está fazendo um zinho independente, a gente não vai ter tanto para estar gastando. Então, aqui são algumas fotos de fanzine, cartozine, que eu vou falar daqui a pouco, que são zines cartoneiros, né? Essas fotos são minhas, outras não são. O zine, ele se tornou popular, né? Principalmente nos anos 70, né? No movimento punk, enquanto uma mídia alternativa para veicular informações sobre moda, música, literatura, poesia de grupos, né? Grupo punk, grupo gótico, não importa. Então, veio nessa perspectiva do it yourself, faça você mesmo, e aí, engraçado, né? Porque eu estava lendo a literatura do decolonial, que eu dei a oficina no curso que o professor Paulo de Tássio deu, e eu fiquei pensando, poxa, o zine tem essa coisa do faça você mesmo, traz essa terminologia, né, do it yourself, e depois fiquei pensando, mas tantos outros lugares que o fanzine já vem sendo amplamente criado na América Latina, e eu não sei, e aí eu fiquei curiosa de correr atrás dessa literatura para colocar no meu slide, nas minhas oficinas. Então, eu já digo para vocês, não está aqui, mas eu digo, eu estou em grupos de fanzines da América Latina no Facebook, e tem uma produção antiga, muito prolífica, que vale a pena eu estar colocando no meu referencial. Eu não coloquei porque muita coisa que eu estou aqui nessa apresentação, eu já tinha e vou atualizando, né? E eu preciso fazer essa atualização. E é isso, ele surgiu nesse momento como um meio de autoexpressão e contestação do sistema hegemônico, né? Então, você vê zines, como eu botei aqui essas imagens, que trabalham essas temáticas. O legal, né, o trabalho que eu vejo, né, quando eu fiz alguns semestres do curso de comunicação, sou apaixonada por comunicação e artes, né? E eu me lembro que a gente estudou a coisa da reprodutibilidade técnica, da chegada da Xerox, como isso, enquanto técnica, revolucionou a área, né? Então, o Busanello fala que o zine é uma consequência da descentralização da informação com a evolução do maquinário,
né, ao longo do século XIX e do século XX e XXI. Então, o zine, ele foi nessa esteira, né, da fotografia, do mimeógrafo, máquina de escrever, até chegar na impressora, na fotocópia, enfim. Isso fez com que o zine se ampliasse e chegasse cada vez mais, né, pudesse se reproduzir e chegar. E uma coisa bem legal é que o zine, ele tira essa linha tênue, não só o zine, né, gente? Isso não é de agora, mas o zine, eu estou falando dele, que é essa linha entre escritor e leitor, entre artista e receptor. Ou seja, qualquer pessoa, o Zine deixa isso muito evidente, qualquer pessoa é um potencial, e né, criador ou criadora. Então, eu mesmo, quando eu conheci o fanzine, eu falei, nossa, eu posso fazer. Eu, desde pequena, já fazia, eu tenho minhas revistas, eu tenho uma, né, quando eu era pequena, eu fazia minhas coisas, meu diário, minhas coisas. Só que eu, agora, adulta, né, eu vi, poxa, que legal o fanzine, eu mesma vou criar, né? Então, isso é muito legal. Então, o fanzine, ele se vincula a outras epistemologias. Eu dei um componente na UFSB sobre bases epistemológicas da educação. E a gente trabalha, a UFSB tem muito disso, né, de buscar outras epistemologias do Sul, e tem tantas outras, né, que eu não vou nem entrar nisso, mas é isso, gente, o Zine, ele traz isso, inclusive, uma coisa bem legal que eu vou mostrar mais adiante, que a gente fez uma oficina de fanzine com educadores indígenas, de escola indígenas, então, lindeza, né, porque o pessoal falou que já estava querendo fazer, porque eles pediram oficina de zine e fizeram fanzines etnobotânicos sobre ervas no contexto da Covid-19. Então, o que é isso? Outras epistemologias se fazendo, como diz a professora Inesita, né, ela fala da área de comunicação, ela fala da questão do mercado simbólico. Então, você tem que o Pierre Bourdieu fala da disputa num campo, a disputa de vozes, né? Quem quer ter a voz autorizada, a voz hegemônica do momento. Então, há uma disputa que ela não é uma disputa pacífica, uma disputa que envolve poderes, micropoderes e tal. E o fanzine, ele traz mais uma possibilidade de veicular esse discurso, né? Então, é o discurso da sabedoria ancestral indígena que é necessária, a gente sempre está trazendo, que a gente está vendo se perder, e o fanzine totalmente a ver com isso, né? Então, o fanzine, ele está sendo usado na área da educação interdisciplinar, de várias áreas, né? E eu trago aqui a questão da educação científica, na área de ciência da natureza. Então, aqui tem fotos, tanto de fanzine das minhas oficinas, criadas pelas pessoas que fizeram a oficina. Tem fanzine do professor Elidio Omar e da professora Lucy, do projeto que eles têm de fanzine na ciência. Tem um projeto meu e do professor Jorge, da UNEB, o projeto Biossegurança em HQ, que a gente faz fanzines sobre o tema. Aqui é a Gibi, o zine, com o desenho do Edgar Franco, que é o projeto. O Gibi é do professor Ilho, da Universidade Federal de São Carlos. Aqui é o projeto iFanzine, que é o projeto coordenado pelo Alberto Souza, né, os seus alunos da Fanzinoteca, que fazem vários zines legais. Tem aqui o Papo de Mosquito, que foi um fanzine. Aí eu vou falar dos outros fanzines que foram no contexto dos componentes que eu fiz na UFSB, ou dos projetos das oficinas do projeto de doutorado. Esse zine aqui é de um grupo que eu conheci pela internet, Zine Caminhão Natural, elas trabalham a etnobotânica nos fanzines também. E aí, gente, é importante dizer o seguinte, o fanzine, como eu falei no começo, ele existe, né, independente de área acadêmica, de educação, de qualquer coisa. Mas, quando a gente pensa o fanzine, ele também tem o tripé, no caso da área acadêmica, de pesquisa, de ensino e de extensão. Então, a gente tem as oficinas de fanzine, no contexto da sala de aula, e aí já puxa para o tripé do ensino, porque a gente trabalha com oficina que pode envolver a extensão para fora dos muros da universidade ou da sala de aula, então eu coloco extensão nesse sentido. Na parte do ensino, porque eu uso como metodologia, então o processo criativo é meu processo avaliativo. Eu vou falar daqui a pouco, o processo da oficina de zine, eu uso também o arco de Marguerês. O aluno, ele precisa trabalhar a instância de trazer um problema da realidade, de fazer uma pesquisa de conceitos, né, na área da ciência para compor
desse zine, tem a parte criativa, que vai envolver objetivos procedimentais, atitudinais, que é como ele vai lidar com o grupo, como ele vai ter criatividade de criar o zine, tem a parte da oralidade, que ele apresenta esse zine, né, em sala de aula. Eu já estou dando spoiler de outras coisas, mas eu gosto de falar. E tem a coisa do produto em si, que é uma intervenção na realidade, que o zine, ele vai para o mundo. Então, é isso, né? O fanzine, ele é completo quando a gente pensa na educação, e o fanzine na pesquisa, né? Que é o fanzine, ele já tem o Henrique Magalhães, ele é um dos pioneiros na pesquisa. O doutorado dele foi o primeiro doutorado, a primeira pesquisa de doutorado no Brasil e na França, né? Que ele traz essa pesquisa. Tem um monte de gente que tem trabalhado com a pesquisa de fanzine em sala de aula, e esses livros aqui são publicações da ASPAS, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, que eu sou parte da ASPAS, né, e tem a zine também, que eu vou falar depois, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Criação em Fanzine, ou talvez eu não fale, porque já tem muita coisa aí acumulada que eu estou deixando para falar depois. Gente, e aí, dando continuidade ao fanzine, né, que ele é criação e a gente experimenta, e uma experimentação que a gente fez, né, é o fanzine cartoneiro. Então, na mesma linha de liberdade criativa do fanzine, as publicações cartoneiras, que na verdade são os livros cartoneiros, eles têm essa essência também libertária, né, os livros cartoneiros. E aí eu conheci o livro cartoneiro, né, e fiquei apaixonada. O termo cartoneiro vem de cartão, do espanhol, que significa papelão, e é uma proposta de produzir publicação artesanal usando o papelão reutilizado como capa. Uma capa do livro, né, que após ser cortado, pintado e costurado à mão, ele, feito em um trabalho em equipe, ele se torna um livro único, né? Mesmo que ele seja feito em série, ele nunca é igual ao outro, a capa. Eu tenho vários exemplos aqui para mostrar para vocês. O papelão, ele é adquirido em aquisição junto a catadores de resíduo por um valor superior ao que as empresas de reciclagem fazem. Então, tem uma questão social envolvida e ambiental também, além da artística, né? Então, o movimento cartoneiro, ele envolve essa questão. Esse livro aqui é do Marcelo Almeida, que é uma das pessoas que me fez conhecer os livros cartoneiros, agradeço muito a ele. Tem um pessoal da Magnólia Cartoneira também, que também é uma referência para mim. Então, as publicações cartoneiras, elas surgiram, isso aqui eu já falei, em 2003, mais ou menos, na Argentina. Então, o movimento da América Latina, né, e que tomou o mundo inteiro. Surgiu na América Latina, agora é moda na Europa, em outros lugares, né? Então, ele surgiu no meio de uma crise, que era uma crise disseminada, né, nos anos 2000 na Argentina, que era tanto uma crise econômica, política, mas também acabou atingindo o setor editorial. Então, o Cucurto e o Barilaro, eles criaram a Heloísa Cartoneira ao ver o número de catadores crescer de uma forma contundente. Eles começaram a adquirir o papelão com valor acima do que os catadores vendiam para valorizar esse trabalho e começaram a fazer essa produção de livros cartoneiros. Essa questão do livro cartoneiro, ele segue uma linha parecida com a de um livro, ou seja, tem a figura do editor que faz esse livro. Então, só que tem essa questão social envolvida e ambiental também. Mas essa questão do editor, ele é forte. Eu estou falando isso porque eu vou explicar a diferença do fanzine cartoneiro e do livro cartoneiro no próximo slide. Então, os cartoneiros, eles são pessoas que trabalham coletando recicláveis, e aí surgiram o que a gente chama de editora cartoneira, que é fazendo referência tanto ao papelão quanto ao trabalho dessas pessoas, que é importantíssimo, né? Então, o que o fanzine e o livro cartoneiro têm em comum? Então, tem a questão da autoralidade, da liberdade criativa. Ambos também têm essa visão paratópica, né, que é essa coisa de ser marginal, de trazer uma visão que vem das margens, que não vem do centro, né, e tá à margem do mercado editorial, porque são independentes, né, mas uma das maiores diferenças entre o fanzine e o livro cartoneiro é porque tem a figura, no livro cartoneiro tem a figura do editor muito forte, que é aquela pessoa que faz o trabalho de editoria, que seleciona o conteúdo, que organiza, né? E no caso do zine, quem faz são os autores. Então, eu vejo muito, quando vai criar o livro cartoneiro, ter essa figura do editor. E eu não estou colocando aqui
nenhum tipo de juízo de valor dizendo que isso é ruim ou bom, nada disso. É uma característica, né? E o zine já não tem tanto, embora possa ter, né? Porque o zine é tão livre que pode ter lá editor do fanzine. Mas a gente não vê isso muito presente. A gente vê essa liberdade muito maior no zine nesse sentido. Então, a gente propôs o cartozine, o termo. O carto vem do livro cartoneiro, né? De referência a isso tudo que eu falei. E o zine do fanzine. Então, é a questão de trazer a liberdade criativa total que vem do zine. E o carto, o termo carto no cartozine, vem da questão da tradição do livro cartoneiro, que é muito importante. Tanto a questão do papelão, das pessoas envolvidas, dos cartoneiros, como da questão do livro cartoneiro, porque a nossa ideia não foi cooptar o termo e esquecer, não, é trazer para junto da gente, agregar, né, como uma questão fraterna mesmo, né? Então, aí, a partir disso, a gente fez o projeto Cartozine, que traz oficinas de reutilização de papelão, exposição itinerante, juntando essa proposta. Então, as temáticas do Zine, a gente trazia os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque as oficinas do projeto eram na questão ambiental, que é um tema que sempre me foi caro, desde pequena, essa questão da reutilização, da geração de lixo desenfreada, do consumismo, né? Então, o projeto trouxe essa vertente. Então, gente, para falar de zine na perspectiva da prática pedagógica, é importante trazer alguns apontamentos importantes, né? Um é que é uma metodologia de construção de conhecimento, então, o professor que usa o zine, ele avalia o aluno ao longo do processo, não é uma coisa que é o produtozinho que vai ser avaliado, é o processo, né? Estimulando várias habilidades e inteligências. Também traz a questão do autoconhecimento, porque quando a pessoa trabalha com arte, ela também traz questões pessoais, né, que são trabalhadas, como eu já falei. Não é a panaceia, né, para todos os problemas, meu aluno está desmotivado, não é, nada é panaceia, não existe isso, nem quadrinho, nem jogo, nem zine, né, mas traz uma questão de uma melhora na alegria, quando a gente trabalha com zine, porque a pessoa vai ter esse momento para criar o zine, trabalhar com desenho, recorte e colagem, com uma coisa diferente, né, então ajuda nesse clima da saúde mental da universidade, né. Uma coisa que eu digo é o seguinte, trabalhos que envolvam criatividade, a gente precisa de tempo. Então, às vezes, a gente faz uma oficina e fica, bora, mas o tempo criativo, ele tem o seu próprio tempo. E aí entra na questão que eu falei do Moran no começo, que ele fala da questão da gente repensar os tempos, né, do currículo, das grades, né? Então, a gente precisa pensar como a gente vai trabalhar isso na nossa prática. O Elídio Santos Neto dizia, não existe uma fórmula mágica de oficina. Eu vou compartilhar com vocês o método espiral, mas vocês vão pegar esse método e já vão mudar lá na sua realidade. A ideia é essa, porque não tem uma fórmula mágica. Cada professor, ele vai fazer a sua oficina de acordo com a realidade de alunos, com a realidade material, com a realidade de clima, né, enfim, da realidade dele, da familiaridade que ele tem com o zine, que, né, é necessário que ele tenha. Então, citar Paulo Freire é muito recorrente, mas fazer um trabalho dialógico que deixa a pessoa falar, que dá tempo para a pessoa se colocar, é muito desafiador, requer tempo, né? Então, e o outro tópico que eu queria dizer nesses apontamentos é o seguinte, porque às vezes a gente traz um método, né, que a gente coloca, né, um método ativo, mas o aluno ele tem que ser ativo. O professor não dá conhecimento para ninguém, não faz o trabalho do outro. Então, eu estou falando isso porque às vezes o próprio aluno da prática pedagógica, ele se coloca numa posição de passivo. Então, a gente sempre tem que lembrar, né, que é o seguinte, eu faço a minha parte e você faz a sua. A sala de aula invertida quanto método ativo, ele também é assim, se o aluno não faz a fruição do material colocado com antecedência, a aula ela vai acontecer por causa do aluno ativo estar ali para a gente discutir. A metodologia ativa é sempre assim, a gente o dialógico total, o professor vai até um momento, o aluno, a gente se retroalimenta, então, o aluno ele tem que ter esse protagonismo, a oficina de zine, ninguém leva nas costas, é uma troca, né? Então, eu trago o tema gerador porque é um interesse mútuo.
Por isso que quando eu faço a oficina de zine, eu coloco assim, gente, dentro desse tema geral, né? Porque a gente está no contexto acadêmico, o que te move nessa temática? Então, o aluno escolhe dentro daquele grande tema, temas geradores, e aí dialoga com a coisa do problema da realidade. Às vezes o aluno quer trazer o tema do zine, por exemplo, umas alunas falaram assim, professor, eu quero falar de violência obstétrica, que é um tema que nos mexe muito, e era em prática 6, que tinha relação. Poxa, que bom. Então, se o tema mexe com as alunas, elas vão embora, elas vão pesquisar mais do que eu esperava. Por quê? Porque elas estão empolgadas. Então, a ideia é essa também, né? A questão da autoralidade, de ser ativo. Então, quando a gente vai pensar, e agora eu vou conversar com vocês, enquanto vocês fazerem oficinas, para vocês trabalharem com fanzine em sua prática, né? O que eu preciso fazer para trabalhar HQ, fanzine ou jogo, qualquer coisa? Saber o conhecimento prévio meu sobre o tema, o que eu não souber, eu buscar, né? O que eu tenho que saber de fanzine para eu dar uma oficina de fanzine? O que meu aluno tem de conhecimento prévio dessa linguagem de fanzine ou do tema etnobotânico, sei lá, se o tema for esse. Então, trabalhar sempre com conhecimento prévio, levar em consideração que o seu interlocutor tem esses saberes, que é a partir deles que a gente vai começar. Quais experiências estão sendo feitas na área, expectativa desse público e o que eu preciso para começar. E aí, é isso, gente. Quando a gente vai falar de zine, eu fiz um zine na época do doutorado, que eu fiz o passo a passo do zine. Então, primeiro é o tema, né, que é o conteúdo. Um se conecta com o outro, né? O conteúdo você vai fazer, vai buscar o material que você vai compor o zine. Então, se meu zine é sobre música, e eu vou falar de uma banda, eu vou fazer uma entrevista com a banda, ou pegar uma entrevista existente, eu vou pegar letras de música, fotos de show, ou seja, a gente sabe o que é uma revista, né? Então, a gente vai fazer nosso zine como a gente quiser, mas a revista, ela tem um conteúdo, a gente vai correr atrás dele. Então, é isso, desenhar, recortar, colar, né? Pensar como vai ser feito o planejamento. Então, quantas páginas meu zine tem? Qual o tamanho do meu zine? Vai ser um zine A4? Vai ser um zine A5? Qual o tamanho? Ou vai ser um zine eu botei A4 aqui, A5 ou A6? Ou vai ser um zine A4, que tem aqui também, mas está meio longe. Vai ser um microzine, tipo esse aqui, que cabe... olha o tamanho da... Então, como vai ser esse zine? É planejar o número de páginas, o tamanho do zine, como ele se vai organizar. Então, a página 1 a página A1 e a 24, ela vai ser a capa e a contracapa. Na segunda página, eu vou botar um editorial ou um texto que eu quero que o meu leitor leia. Então, isso é o planejamento. Pensar a estrutura do zine, né? Aí você faz o boneco ou o zine matriz. Então, no caso do zine físico, né, você faz um zine inicial, né, que esse zine você vai usar ele para você ir na Xerox e tirar as cópias para o seu público. Agora, a gente tem um contexto do zine digital, que aí, no caso, é o zine que vai gerar um PDF ou, enfim, o que você quiser na forma digital, que ele vai circular o link, né? A diagramação do zine é essa coisa de você pensar, eu vou fazer um título, como é que eu vou fazer a disposição dos quadros, né? Eu vou colocar aqui, ó, o título do meu zine, os quadros, eu vou colocar aqui uma parte com símbolos, enfim, fazer a disposição, planejamento da disposição das páginas. No caso do zine impresso, a gente pensa na etapa das cópias, né, que é aquele estresse para fanzineiro, quando a Xerox não está boa, quando não está preto o suficiente, na hora de tirar e tal. No caso do digital, é você fazer circular, né? E chega na divulgação e circulação, que você manda pelo correio, que até hoje eu recebo o zine pelo correio. Você, quando tem feira de zine, você troca, então é bem legal. Então, quando eu faço oficina de zine, que hoje a proposta nem foi fazer uma oficina, né? Eu faço um exercício de dobradura de zine. Se vocês se interessarem, depois eu chamo vocês para uma oficina de fanzine. Hoje eu estou falando mais ou menos como é a parte teórica, né? Que é a proposta daqui. Uma coisa importante são os aspectos relacionados a direito autoral. Então, vou fazer um zine com poemas de tal pessoa. Então, você tem que citar a autoria para você respeitar a autoria, né?
Eu mesmo tenho zines que são registrados na Biblioteca Nacional, então eu já tive problema de plagiarem, mas eu tinha isso como respaldo. Mas, enfim, você tem que citar a fonte. Se você pega a fotografia e você tem o crédito da foto, enfim, é isso. Em relação à credibilidade da fonte, então, no contexto educacional, está fazendo um zine, eu falo para o meu aluno, não vai fazer um zine que o conteúdo do zine você pegou do Wikipédia, de um blog. Pega as informações, por exemplo, zine de etnobotânica, né? Os alunos fizeram. Aí, pegou, para que serve cada planta de artigo, mas, lógico, o zine com a linguagem mais, né, sem ser aquela linguagem chata do artigo científico, mas pegar uma informação de qualidade. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Cuidado, você vai fazer um zine, tem que ser um zine, né, de credibilidade. No contexto educacional, também eu falo, não esqueça da identificação. Então, aqui, o zine, colocar o contexto, né, o nome dos autores, a instituição, o nome do componente curricular, no caso, quando enfim, lembrar de botar esses detalhes. E quando você faz um zine que depois vai xerocar, é bom fazer num papel branco, mesmo que depois você use um papel escuro, colorido e tal, porque se você fizer a matriz num papel colorido, ele vai sair com a cor escurecida nas cópias, né? E também ser legível, porque tem gente que faz o zine manuscrito, mas não dá para entender a letra. Então, são aspectos da produção do zine para você pensar. Temos os zines digitais, e aí caberia também uma outra conversa à parte, né? Eu quero encaminhar aqui para o final, só mostrando imagens daqui para o final para vocês, e eu vou falar do método espiral. Eu acho que mais 5 minutos eu consigo falar. A gente tem o Canva, tem um monte de estratégia que a gente consegue usar para fazer zines digitais, e também tem os zines que são físicos, que eles são escaneados e disponibilizados. Então, tem essas ferramentas atuais, né? Deixa eu ver, a gente pode usar o Google Apresentações, pode usar o ISU, né? Então, é isso. Quando a gente faz uma oficina, você pode botar a proposta para o seu aluno. Olha, vamos fazer produção de tiras e depois a gente faz um zinão juntando as tiras que vocês criaram, ou produção de HQ. Vamos fazer a oficina de HQ-forismo, que seria a questão do aforismo com o quadrinho, que eu nem vou entrar muito hoje, porque eu já estou no horário aqui, mas ou a questão de charge, cartoon, enfim, criação de memes, pode fazer um zine, né, com meme científico, com tema sobre, sei lá, vamos fazer zine sobre vacina, com meme sobre vacina e fazer um zinão aqui, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Então, e como eu disse, né, eu gosto de botar o tema livre dentro de um tema geral, ou eu digo o tema específico, que é partindo de uma problematização de uma questão da realidade, ou da atualidade, ou do local que a gente vive. Outra proposta é criar personagens inspirados no mundo da ciência da natureza, e é isso. Então, quando a gente vai fazer uma oficina, a gente tem que ter um referencial teórico para a gente abordar na nossa oficina com o nosso aluno, pensar o público que a gente está trabalhando, é criança, é adolescente, para que a nossa oficina seja de acordo com o público. O local, o suporte vai ser virtual, vai ser presencial, como é que vai ser? Qual vai ser a dinâmica? Então, eu já fiz oficinas de 3 dias, já fiz oficina de 3 horas, né? Depende. Os materiais que vai precisar, definir a temática, se vai ser livre ou não, e se a produção vai ser em grupo ou individual. Então, eu vou mostrar aqui, quando a pessoa fala, não sei desenhar, aí eu falo, calma, tem um monte de possibilidades. Tem HQ escultura, que você faz a escultura, que são orientandos do Edgar Franco, que trabalha com HQ escultura, quer dizer, faz a escultura, depois tira a foto e faz tipo uma fotonovela, né? Juntando a questão da escultura, da HQ, mistura as linguagens. Tem a questão da arte colagem, tem a possibilidade de fazer HQ usando o computador, né? A gente tem um Canva, né? E tem outras ferramentas, tem uma muito legal que depois eu posso botar no chat, que já é como se fosse um Canva, né, de HQ. A HQ é autoral, ou seja, você vai experimentar qualquer estética, inclusive a do boneco de palito, não importa se é bonito, se é feio, sim você fazer. A HQ fotonovela, que é bem, né, antiga, é bem legal, eu tenho alguns exemplos aqui, até. Então, gente, dá para fazer um monte de coisa, dá para fazer criação de meme, como eu já falei, aqui tem alguns exemplos na área de fungos, de micologia. O HQ-forismo, que mistura a questão que eu falei do aforismo com a linguagem de quadrinhos, né?
Tem a questão da produção de tiras, então dá para fazer um monte de coisa. Quando eu fazia as oficinas do Cartosine, eu no começo, aí eu vou falar agora das metodologias, né? Que é nosso assunto aqui. Então, eu já fiz com 3 dias de encontro, como eu fiz aqui, né? No Cartosine, aí eu falava assim, o que faremos hoje? Primeiro dia, isso. Segundo dia, isso. Terceiro dia... Mas isso foi se transformando, né? Eu vou mostrar o método espiral daqui a pouco. Os tópicos que eu trabalhava era ligado à questão ambiental, mas quem vai dizer o tópico são vocês, professores, né? Eu também botava algumas dinâmicas de criatividade para poder compor o zine. Então, esse fanzinho aqui é Las Chicas, que foi criado na oficina, né? Então, todo o conteúdo que tem nesse fanzine, eu acho que minha câmera fugiu. Mas eu estava mostrando o zine na câmera, eu acho que saiu. Vocês estão me ouvindo? Dando para ver, tá? Saiu, não, é isso. Tá. Porque eu estou olhando no celular e não estou vendo. Então, todo o conteúdo que tem nesse fanzine foi fruto das dinâmicas, dos exercícios criativos que eu coloquei ao longo da oficina, que é esse que está aqui na tela. Eu não vou ler, porque senão vai demorar muito. Então, todo o miolo que compõe o zine foram exercícios criativos ao longo da oficina, né? Então, ao longo desses anos, como eu falei, foram muitas tentativas, estratégias, e aí eu chego em 2020 e começo a fazer a reflexão. Então, eu comecei a ver que meu método, primeiro, trazia a questão da abordagem triangular da Ana, eu chamo Ana Mai Barbosa, mas não sei se é MEI, Ana Mai Barbosa, que ela tem 3 eixos que envolvem a leitura de imagem, contextualização e produção ou fazer artístico. Então, eu bebi dessa fonte, mas toda vez que eu falava dessa abordagem triangular, eu falava a abordagem triangular adaptada, porque eu mudava, né? Vi também a aproximação com os 3 momentos pedagógicos, né, que são autores da nossa área de ensino, na área de ensino de ciências, né, que tem também o momento do estudo da realidade ou problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação. Então, e também bebendo da fonte do Arco de Magueirês, que eu estava usando, né, na produção de jogos, de fanzine. Então, juntando esses métodos, eu fiz uma reflexão, né, da prática e cheguei no método espiral, que envolve a problematização e teorização, que é quando aí eu vou estar falando nos slides, eu só vou mostrar aqui rapidinho. Depois, a contextualização, o fazer criativo, então ele sai de dentro para fora e vai expandindo. O 4 é a socialização e o 5 é a avaliação. Então, ele parte desse começo e ele vai se expandindo. E essa ideia de expansão se dá porque ela vai continuar. Todo trabalho educacional, ele é expansivo, quando você pensa que nós, professores, somos sementes que a gente não sabe onde vai parar, né? Isso é muito bonito, porque você coloca a sua semente e você não sabe se esse aluno, o que ele vai seguir na vida dele, né? Na perspectiva educacional, de profissão, de ser humano. Então, eu coloco a oficina com essa pretensão um pouco ambiciosa, mas utópica, né? De que meu trabalho, que essa oficina, ela seja uma semente criativa, científica, né? Que eu não sei onde vai parar, porque quem já fez oficina comigo, a partir da oficina, fez PIBID na UNEB, um projeto de PIBID com CLEA, já teve gente que, a partir da oficina, fez o projeto de mestrado, teve gente que, enfim, então a gente não sabe onde vai parar, e a ideia é que vai, né, realmente isso continue. Então, esse método é composto de 5 etapas que são fundamentais e se complementam, né, e eu vou estar falando delas aqui ao longo das imagens, né. A primeira é a problematização. Então, é quando eu faço uma apresentação dialogada sobre o tema, que envolve tanto a questão do tema fanzine, mas também, ou fanzine cartoneiro, ou HQ, o que for, mas também a questão do tema científico, que a gente vai trabalhar, porque a oficina está articulada, linguagem com ciência, né? Então, a gente traz a questão do agora, da problematização que a gente vive, conexão com o contexto. A questão do item 2 é a contextualização da familiarização e da inspiração. Então, eu levo nas oficinas a minha fanzinoteca, né, e a gente faz exposição itinerante. Tem também uma exposição digital. Então, às vezes, eu falo dos fanzines digitalmente, mostrando, para que as pessoas tenham um momento de se familiarizar com aquilo, para ela se inspirar. Né? Isso lembra muito a etapa da Ana Mai, quando ela fala da questão
da contextualização, da leitura também de imagem, né? Tem a ver com isso. O fazer criativo seria a etapa 3, que você conhece o que é fanzine, vê outros fanzines, né? De vários tamanhos, estéticas, formatos diferentes e tal. Agora você vai criar o seu. É o fazer criativo, é experimentar. Aqui são algumas fotos das oficinas. Aí eu vou passando aqui, né? Das oficinas que a gente fez. O item 4 é a socialização, que, como eu falei antes, é aquele momento da oralidade, que as pessoas vão dizer como foi o processo criativo, as inspirações, os desafios, né? E socializa com os colegas. É muito legal esse momento que você... Aí entra a ciência, né? E a questão pessoal. E o item 5, que é a avaliação, que no contexto educativo formal é importante, que, de acordo com os objetivos de cada educador, ele vai avaliar a sua prática docente. Então, esse é um fanzine que eu fiz para avaliar a minha oficina, mas pode ser outra instância de avaliação, avaliar o conhecimento científico específico, enfim, uma avaliação interdisciplinar. É importante para que a gente, enquanto professor, a gente saiba as limitações do nosso trabalho, os pontos fortes e tal. Então, como eu falei, né, essa ideia de expansão é a coisa da semente, das coisas que já surgiram das oficinas feitas no contexto, né, que eu tenho desenvolvido nesses anos, além da questão dessa produção acadêmica, o desenvolvimento poético individual das pessoas, da autoestima, formação de professores, novos oficineiros, né, os alunos publicam em eventos. Então, aqui tem Zuliane apresentando um trabalho sobre o fanzine cartoneiro no Conex, na Semana de Ciência e Tecnologia. Então, envolve o relato do processo criativo, da metodologia utilizada. Aqui é a apresentação desse grupo, tem até Edgar, que eu acho que ele, pelo menos, estava aqui mais cedo, né? Alexandra, Lohana, que foram meus alunos, eles fizeram um zine lindo, uma fanfic que se passa no universo dos Simpsons. Eles fizeram esse trabalho, apresentou. Lizzie está aqui na foto, na Semana de Ciência e Tecnologia, né, falando sobre a evasão escolar em decorrência da gravidez na adolescência. Lindo esse trabalho. Então, é isso. Então, os alunos, além de ter o produto, tem o processo criativo, que é o contato com o conhecimento em si, que eles têm que pesquisar para fazer o zine. Tem a questão da criatividade, do trabalho em equipe, e isso se torna fruto de divulgação científica, publicando em trabalho. Quer dizer, tem todo um potencial de fazer artigo também, né, e os alunos, eu tenho artigos que eu orientei sobre isso, então tem mais apresentações, agora é só passar mesmo, né, e agora eu vou mostrar para vocês algumas experimentações que surgem nessas oficinas, né, então tem os microzines, né, de formatos diversos. Esse aqui é um micro zine exicata, que é um fanzine cartoneiro, microzine, que tem plantas secas, né, que é como se fosse uma exicata. É uma homenagem à exicata, porque não é uma exicata oficial, né? No âmbito da etnobotânica, usa muito. Eu vou mostrar alguns exemplos. Tem o cubozine, enfim, vou mostrar algumas experimentações para inspirar aí. Então, os cartozines, eu já falei, né, dos fanzines cartoneiros. Então, aqui são das oficinas que a gente fez no projeto. Tem os microzines, que são as oficinas de microzine, né? É bem legal também. Tem o cubozine, que eu fiz esse zine cubo, né, que você rola os dados e se sente no lugar de quem controla a pandemia. Mas só é seguro brincar de rolar os dados ficando em casa e se cuidando ao sair. Aí você joga os dados e aí você vai vendo o que acontece. Então, cada vez que você joga o dado, você faz uma coletiva de imprensa e diz o que vai acontecer naquela semana no Brasil. É um zine, né, que tem a questão política, né? Se fosse alguém da esquerda no poder que tivesse com a gestão da pandemia que fosse questionável, eu também faria, né? Não importa se é direita ou esquerda, como eu falei no começo, a ideia do zine é ele ser contra-hegemônico e questionar o que está instituído aí, principalmente porque não está dando certo. Os zines etnobotânicos, que são os fanzines, né, que traz essa questão dos conhecimentos e saberes ancestrais. Outra coisa que eu queria destacar é que eu já tinha feito oficina à distância, antes da pandemia, que é com o meu grupo querido de alunos do Cunha de Itamaraju, que a gente fez uma oficina de HQforismo metapresencial. Então, tinha alunos em Teixeira e alunos em Itamaraju, ficou lindo o trabalho, sobre bioética. Então, não é uma coisa só, né? A gente já fazia fanzine à distância antes de ser moda, né? Então, é isso, gente. Então, como consideração final, eu queria dizer
que é uma citação de Dawson, né, que eu não coloquei aqui, mas já está na mente, que no continente latino-americano a resistência é o modo operante da população, a gente resiste à dominação hegemônica, à miséria imposta pela desigualdade, mas a gente precisa, né, de estratégias de resistência, e a gente tem muitas, né, uma delas é o papelão, né, como eu falei do Cartosini, que se articula com o movimento artístico e também ambiental. Então, eu gosto sempre de dizer que quando eu digo que as pessoas gostam e tudo, eu não falo da minha cabeça. Toda oficina que eu faço, né, de zine, eu peço para as pessoas avaliarem a oficina. Então, quando eu digo que a pessoa fala da importância do trabalho em equipe, quando fala que destaca a questão da autoestima, da experiência sensível, vivificante, das reflexões aprofundadas sobre os temas, né, do uso da metodologia criativa, que a pessoa já vê aquilo como uma maneira de trabalhar na sua prática pedagógica, né, de se ver como autor, eu desenhava não sei quantos anos atrás. Então, isso que eu estou falando são respostas que eu retiro das avaliações, né, das oficinas. Então, não é uma coisa que, todo mundo gostou, não, o que eu boto aqui nesse slide foram retirados das avaliações, né. Então, eu espero que, com essa palestra, ela sirva de inspiração, de referência para educadores que queiram desenvolver oficina de fanzine na sua prática pedagógica. Mas não apenas isso, né? Não só pensando na formação docente, mas também pensando como um caminho de vida. Pelo menos tem sido assim para mim, que a gente considera epistemologias de afeto, de criatividade e de alteridade, ou seja, do outro. Então, eu espero que seja inspirador para vocês, né, pensar em realmente trazer o fanzine como uma perspectiva autoral de vocês, de cada ser humano que me ouve aqui, mas também aí sim, uma vez apaixonados, trazer para a sua prática pedagógica. Eu usei essas referências, algumas outras eu acabei não colocando. Queria finalizar minha fala convidando todos e todas para estar no nosso evento, que tem dos eixos, né, do evento fanzine, e jogos, atividades lúdicas no ensino, para que vocês se inscrevam. A inscrição é gratuita para ouvinte com certificado. Quem quiser submeter resumo tem uma pequena taxa, porque eu não consegui financiamento para o evento, e essa taxa, ela vai todinha, não vai sobrar R$1, para pagar os tradutores de intérpretes de Libras, que o evento contratou. Então, a taxa de submissão de resumo vai ser toda destinada para pagar esses profissionais tão importantes, né? E é isso, então está convidado. A abertura de submissão ainda vai acontecer, né? Mas são poucas vagas, porque são 3 dias de evento, a gente tem é um evento pequeno, né? Então, a gente não vai receber muito trabalho. Então, se você tiver vontade, vai adiantando o seu resumo, porque dia 22 de junho a gente vai abrir, então, mas todos são bem-vindos. A gente vai ter à tarde as sessões de comunicação oral, né, que dos resumos aprovados, e à noite as mesas redondas com convidados que têm expertise na área, né, de game art, jogos didáticos, atividades lúdicas que envolvem história em quadrinhos, fanzine, e também estratégias didáticas adaptadas para pessoas com deficiência, tá? Esse é o meu contato, né, para quem quiser, e eu queria fechar falando um poema, né, que eu sou total ciência e arte, esse desenho é meu, né, eu fiz no ano passado, que é um poema que eu amo, que é do Fernando Pessoa. Dani, antes de você fechar com o poema, jogue no chat, por favor, o link do evento. Opa, já está lá. Ótimo, ótimo. Já estava no Ctrl+C esperando ver. Viu? É isso. Então, eu queria fechar minha fala. Tem uma fala do Carl Sagan que eu amo, que é um cientista, né, muito importante, que ele fala que, parafraseando, né, ele fala que diante da vastidão do tempo e do espaço, é uma honra compartilhar esse tempo e essa época com vocês. Então, estar aqui nesse ano pandêmico, nessa vida, nessa experiência terrena, é uma honra estar aqui, ser professora na UFSB, enfim, ser humano. Eu não sou uma matrícula, né, gente? Eu sou um ser humano. Então, antes de eu estar na UFSB, eu já estava fazendo esse trabalho, e para mim é muito gratificante podendo estar nessa instituição, disseminando, né, trazendo de volta para a sociedade, e também trazendo a sociedade dentro da universidade, como essa troca tão necessária. Esse poema, ele diz muito desse retorno
meu a criatividade, que eu sempre tive isso muito pulsante, graças a meu pai Renato e minha mãe Ana, minha família que me incentiva, né? Então, esse poema é assim: a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando eu vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, eu quero ir buscar quem fui, onde ficou. Olá, minha criança, que bom te reencontrar, pois sei que um dia deixei-te na estrada para ser quem sou. Agora, voltei agora para te buscar. Perdoe-me por te abandonar. Enquanto choravas, eu dormi o sono das conquistas passageiras. Agora estou desperto, vim te buscar. Não te assustes comigo, eu não te deixei porque desejava. Eu não soube como fazer. Agora retorno a te buscar. Te aceito como és, incondicionalmente. Tu não és má porque tem imperfeições. Tu apenas tem imperfeições. Depois de tanto tempo, descobri que não sou capaz de viver sem teu poder. Quero brincar, pular e ser feliz. Vem, ajuda com a tua bondade. Ajuda-me com a tua criatividade e espontaneidade. Ah, minha criança de luz, como eu te amo. Ai, meu Deus, fiquei emocionada. Como eu quero te amar. Que vontade de sentir a tua espontaneidade e tua riqueza. Então, é isso. Quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Emotiva, mas eu espero que o fanzine, a arte, a ciência, tudo junto, possa trazer a criança que vocês são, né? Para acordar e para que elas tomem conta de sua vida e que vocês tragam essa criança para estar com seus alunos em sala de aula e que a criança que hoje é aluna da UFSB acorde, desperte, sejam criativas e os professores que estão aqui, se a minha palestra ajudar de alguma forma na sua formação, que você acorde essa criança, né? Se ela estiver dormindo, enfim, vamos criar, vamos nos transformar e vamos nos amar. É isso a minha mensagem. Se alguém quiser falar alguma coisa... Uau! Nossa, Dani, nossa, obrigada pelas palavras, obrigada por nos permitir te ouvir, obrigada por a sua empolgação, é tão bom, né, em momentos tão complicados como esse que nós estamos vivendo, tê-la com essa empolgação, mostrar para a gente que é possível investir na nossa formação e que traz frutos como esse, né? E assim, é tão bom ver você falando sobre zine, tá na sua cara, que é algo que você ama, que é algo que é sua vida, né? Isso é tão bom. E eu sempre costumo dizer para as pessoas que têm contato comigo que é necessário a gente encontrar algo que a gente goste, né? Porque quando a gente gosta de algo e associa isso ao nosso trabalho, à nossa vida, é tudo tão prazeroso, né? E eu já lhe conheço há algum tempo e eu sei que falar sobre zine, HQ, é o que você ama, né? Então é muito bom ouvi-la, aprender com você. Eu e o professor Jackson, e tenho certeza que todos que estão aqui só temos que agradecer pelas suas palavras. E mais do que isso, né? Você conseguiu mostrar que é uma forma diferente, criativa, autoral, reflexiva, política, de tratarmos conteúdos de ciências e biologia, vários conteúdos, né? Mas nesse caso, nesse contexto em que estamos, né, de proposta de trazer essas discussões para os nossos estudantes de biologia e de ciências e nossos residentes da licenciatura, de dizer que é possível trabalhar conteúdos conceituais com essa metodologia, com essas ferramentas, e você mostrou, inclusive trouxe exemplos de você fazendo isso. Então, isso é bem interessante e talvez desperte, né, assim, é nosso desejo, o interesse dos nossos estudantes para trabalhar com o zine como uma metodologia ativa nos contextos de ensino, seja formal ou não formal que eles estejam, né? Então, muito obrigada. E, assim, o mais bacana, assim, agora eu fazendo uma reflexão, não como professora e nem mediadora, né? Uma reflexão enquanto ouvinte das suas falas, né? Que você conseguiu trazer conteúdos epistemológicos, né? Um arcabouço teórico
Mas, para além disso, você mostrou na prática como isso funciona. Então, isso foi bem legal e parabéns. E muito obrigada. Todo mundo te elogiando, né? Me parece que muita gente gostou. Inclusive, no meu zap, várias pessoas falando, pô, ela é F, né? Não vou falar porque está sendo gravada, né? Ela é demais. Então, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta para a professora? Não, e eu deixei um monte de zinho aqui que eu ia mostrar na hora que eu estava falando, mas eu acabei não pegando, dá pena, porque quando eu dou oficina, eu levo meu zinho para todo mundo mexer, né, e tudo. Acabei que não mostrei, mas enfim, tem coisas minhas que eu mostro mais, alguns vídeos ou oficina. Dessa vez eu não mostrei tanto, é só para deixar registrado que eu tinha separado aqui, ó, um monte de zinho para mostrar. Mas é isso. Mas que bom. Foi ótimo. Gente, muito obrigada pela presença de todos. É importante dizer que a lista de presença vai ser disponibilizada agora, né, professor Jackson? Vai estar disponibilizando. Quero aproveitar para convidá-los para a nossa próxima palestra formativa, né? O professor Jackson acabou de disponibilizar no chat a lista de frequência, tá? E o professor Jackson quer convidá-los também para a nossa próxima palestra. Sim, sim. A gente não pode esquecer, né, da próxima palestra. Dani, você arrasou. A Lisiane já disse tudo, né? Você arrasa sempre, sempre arrasa. Deixa eu mostrar minha carinha aqui, né, pro povo, que negócio aqui, pronto. Obrigado mesmo, viu, Dani? Você simplesmente... Tem até um comentário, eu não me lembro quem foi, perguntando se você encara fazer uma oficina online, viu? Estão querendo oficina online aí. Gente, os contatos estão soltos aí, é só... Gente, já está rolando já. Inclusive, antes de... Jackson, primeiro agradecer, eu vi os comentários aqui, não sei se eu vi tudo, mas eu vou voltar para ver. Vi um monte de gente conhecida, meus queridos e queridas. Um beijo, obrigado pelo carinho. Muita gente já conhece, eu sou fanzineira, né? Já falo do Zinho, já não é de agora. Mas eu vou atualizando, né, as palestras, e como o Lise falou, eu tive o cuidado de trazer também essa aproximação do referencial teórico, porque nos interessa aqui, né? Às vezes eu falo de Zine e não trago isso, eu falo mais do Zine e da oficina de Zine. Vai ter oficina, a gente tem projeto ativo na UFSB, que é de oficina de fanzine como método, né, de prática pedagógica. Fiquem atentos, né? Eu botei o link do Instagram do Projeto Ciarte para vocês seguirem, que vai ter oficina. Na verdade, já teve um monte, e a gente sempre está fazendo. Então, se vocês quiserem oficina para fazer mesmo o Zine, sai da oficina com o Zine. Essa semana eu vou dar uma oficina de Zine, mas é no projeto Hacks nas Escolas, que é de uma escola de Medeiros Neto, mas tá direto a oficina de Zine, então é isso. E agradecer muito o convite de vocês, né, de Jackson, de Lisiane, para estar aqui. Eu amo falar do tema, Zine, quadrinhos, jogos e outras atividades nessa linha eu amo, e passo a palavra. E a oficina vai ter, viu? Sigam as redes para poder acompanhar. Na verdade, a gente que agradece. Você não tem nada que agradecer, a gente que agradece. Bom, pessoal, para a semana que vem, né, as inscrições já estão disponíveis, tá? Lá no SIG Eventos. O tema é Conhecimento Escolar, algumas reflexões, com o professor doutor Ivo Fernandes Gomes. O link vai ser enviado novamente apenas para os inscritos, então façam as inscrições no SIG Eventos novamente. E é isso, nos encontraremos na próxima semana, na terça-feira, às 19 horas, com o professor Dr. Ivo, tá bom? Só deixa eu dar um último... Fique à vontade. Para enfatizar, né, o professor Ivo vai estar tratando de conhecimento escolar. Então, muitas pessoas já estão perguntando, né, e aí, qual tipo de conhecimento escolar? Ele vai estar trazendo uma explicação epistemológica de como se constrói o conhecimento escolar, a partir de referenciais de Cleman,
de Chevalar, de Alice Lopes, que vão discutir o que é didatização do conhecimento, transposição didática, recontextualização, de que forma esses conteúdos interferem na produção do conhecimento escolar. É bem bacana a discussão e nós convidamos todos vocês para estarem conosco. Perfeito, perfeito. Obrigada, gente. Muito obrigado, Dani, mais uma vez. Muitíssimo obrigado. E até a próxima, pessoal. Boa noite. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Isso. Boa noite. Boa noite, obrigado. Para quem tem aula comigo, até amanhã.